Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo de número 12 da nossa lição do Programa de Educação Cristã Continuada, estudando nesse trimestre sobre Isaías, o profeta messiânico. O tema da lição é O Espírito do Senhor está sobre mim. O nosso texto áureo, Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A leitura bíblica com todos está em Isaías capítulo 61, versículo 1 até capítulo 62, versículo 5. A verdade prática nos fala que se fixarmos nossos olhos no Cristo vivo, encontraremos forças para esperar o dia da redenção. Antes de prosseguirmos para o comentário, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e dessa maneira você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do comentário nos diz que, mais do que textos amplamente conhecidos, como Isaías 61, 1 e 2 e 62, versículo 2, esses capítulos apresentam bênçãos exuberantes que transcendem os limites da antiga ordem e, em certos aspectos, até mesmo os da era cristã. O primeiro tópico, o Senhor me ungiu, ou então, o Senhor me escolheu. Essa é outra significação da palavra ungido ou escolhido. Apesar da ausência de identificação formal do orador, não devemos concluir que um novo personagem entrou em cena. As notas autobiográficas sugerem alguém que fora capacitado pela unção do Espírito do Senhor, uma referência inequívoca ao rei messiânico de Isaías 11, 1 e 2, ao servo do Senhor de Isaías 42, 1, indicando que ambas as profecias se cumprem na mesma pessoa. Então, quem é esta pessoa que foi ungida como escolhida? É o rei, mencionado em Isaías 11, e é o servo sofredor de Isaías 42. É possível que essa conclusão do verso 1 tenha causado estranheza à audiência original do profeta. Ou seja, eles ouviram Isaías dizendo: o Senhor me escolheu, o Senhor me ungiu para isso e aquilo. E talvez pensassem: mas como o profeta está realizando essas coisas? Nós não estamos vendo ele fazer estas coisas. Mas para nós hoje não resta dúvida que Jesus cumpriu esses dois papéis e enxergou nas palavras de Isaías o reflexo de sua obra terrena. E isso ainda no início de seu ministério, como lemos em Lucas 4, quando Jesus cita esse texto de Isaías na sinagoga em Nazaré, na sua cidade natal, no início do seu ministério. Jesus Cristo é o Rei, que desde o seu batismo e tentação já havia aceitado carregar a cruz do servo sofredor. A alegre missão viabilizada pela unção do Espírito é executada na anunciação das boas novas. É bem verdade que o plano de fundo imediato continua sendo o cativeiro babilônico e a restauração de Jerusalém, mas a forma como essa profecia se cumpre em Jesus nos coloca em cena como aqueles quebrantados, cativos e algemados, que antes choravam sem esperança, mas que foram consolados pelas boas novas de que o Messias reina, após resgate de nossas almas com seu sofrimento vicário. Então, quem são esses quebrantados de coração, esses contritos de espírito, esses algemados, presos? Somos todos nós, que agora somos chamados a nos alegrar com a mensagem de que o Salvador, o Rei, ele já veio e já começou a executar a sua obra de salvação. Segundo item, sacerdotes do Senhor.
Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. A mudança de cenário é tamanha que causa espanto nos habitantes de Jerusalém. As nações que eram outrora hostis, agora ante a luz divina, se organizam em romaria, ou seja, em procissões, para virem até Jerusalém. Eles não vêm sozinhos, trazem consigo seus filhos e suas riquezas. Então veja que este futuro ainda não aconteceu. As nações ainda não se organizam dessa maneira, vindo a Jerusalém para adorar. Isso aponta para um futuro glorioso e messiânico que ainda vai se cumprir. Importante ressaltar que essa romaria não se refere a escravos subjugados em guerra. As riquezas trazidas não representam alguma forma de indenização ou pagamento. Aqui, todo o cenário está apontando para procissões, caravanas vindas das nações, trazendo as suas riquezas como presentes de gratidão a Jerusalém e ao seu povo. Nada na cena remete a qualquer mérito, esforço ou conquista militar do povo. É a presença iluminadora do Senhor que atrai os que viviam nas trevas a se aproximarem com ofertas de louvor. Os reinos do mundo passam a reconhecer Israel como uma nação constituída de sacerdotes e ministros do Todo-Poderoso, que, como tais, participarão das riquezas das nações e juntos viverão em harmonia como a grande família do Senhor. O terceiro item, a alegria do Messias. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Os últimos versículos desse capítulo 61 descrevem a alegria contagiante do profeta, que volta a falar em primeira pessoa após os resultados obtidos por sua mensagem de boas novas. Sua alegria repousa no Senhor, que lhe vestiu de salvação e justiça, um emblema visível de caráter intrínseco e interior, pois de fato a salvação só pode ser outorgada por Ele, por Deus. A salvação é uma dádiva divina, conferida pelo Messias servo, que por sua vez é o executor perfeito da obra, porque ele compartilha da natureza divina. Então aqui novamente Isaías está apontando para um Messias que é ao mesmo tempo humano e divino. Ao mesmo tempo que ele é um servo de Deus, ele também é o próprio Deus. Segundo tópico, o povo do Messias. Primeiro item, uma coroa de beleza. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. No capítulo 62, a ideia de casamento é mais uma vez utilizada, dessa feita focalizando o forte desejo dos futuros cônjuges pelo enlace matrimonial. Mas dessa vez com uma diferença substancial, pois nesse caso específico, tais desejos são descritos na perspectiva do noivo e não na perspectiva da noiva. Agora vemos o noivo ansioso por se tornar o esposo da noiva. Esse anelo intenso por parte do noivo indica que ele está plenamente comprometido em executar o seu desígnio, e mais, não poupará esforços a fim de ver seu intento concluído. Mais uma vez, como nos últimos versos do capítulo anterior, a salvação está condicionada à execução da justiça. Sendo assim, uma vez que tal justiça é uma prerrogativa exclusiva do Messias, a única atitude que Israel pode tomar é se render ao trabalhar de Cristo e desfrutar das bênçãos da salvação. Segundo item, o casamento. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará nunca mais ou jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra chamarão desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Os versos 4 e 5 seguem tratando da ideia de casamento, e dessa vez descrevendo não mais como um desejo, mas como um ato consumado. O entendimento da passagem é simples. A restauração de Israel está para o casamento, assim como o desejo do Messias, servo, está para a expectativa do noivo pelo matrimônio. Portanto,
Da mesma forma que o casamento faz explodir em alegria aquele que antes anelava pelo matrimônio, a restauração de Jerusalém traz alegria para aquele que deseja e trabalha ardentemente por cumpri-la. A ideia de uma restauração consumada fica evidente nesses versículos pela substituição dos nomes pelos quais Jerusalém será chamada. Aquela que em outros tempos foi tida por desamparada, agora é reconhecida como deleite do Senhor, pois ele a tomou por esposa. Por fim, a alegria divina diante do matrimônio contagiará os habitantes, no caso, teus filhos, de Jerusalém. Terceiro item, os atalaias de Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. A plena restauração de Jerusalém passa pelo engajamento. Mas o engajamento de quem? De um povo notadamente dividido, os que habitam em Jerusalém e os que estão exilados em terras longínquas. Veja que aqui especificamente nós temos uma promessa e uma profecia direcionados ao povo de Israel. Aqui fala do povo judeu como um todo, pois nós sabemos que existem judeus, israelitas, que existem aqueles que estão no território de Israel, quanto aqueles espalhados pelo mundo. A primeira ação divina consiste em capacitar determinado número de atalaias, com um interesse pela causa de Sião que lembra o dele próprio. Observe os termos paralelos. Não me calarei, jamais se calarão. Ou seja, ao longo da história, Deus tem levantado atalaias, pessoas que têm defendido a causa de Israel ao longo da história. O direito de Israel ter o seu território, a sua nação, antes de 1948. O movimento sionista é um exemplo, mas claro que ao longo do tempo existiram outros também. Dizendo o básico, o povo judeu tem direito à sua terra, tem direito a existir, tem direito a se defender. Esses, poderíamos dizer, são alguns dos atalaias que são mencionados nesse versículo, e que não estão apenas no contexto político, mas também religioso. Afinal, ao longo da história recente, nós temos visto lideranças religiosas e evangélicas defendendo o direito de Israel ter a sua terra, ter a sua nação. A missão dessas sentinelas ou atalaias é clamar incessantemente ao Senhor e, com seu exemplo, contagiar os demais a crerem e intercederem, pedindo o apressamento do grande dia da restauração. Assim que a nação estiver plenamente imbuída do anelo pela restauração e orando persistentemente por isso, o segundo passo consiste em preparar o caminho para as nações e liderá-las na jornada em direção a Sião. Por fim, mais uma vez, a restauração é atestada pelos nomes atribuídos à cidade. A cidade que antes era chamada de desolada, desamparada, agora se chamará Minha Delícia, Não Desamparada, e outros nomes que indicam que Deus a restaurou. Portanto, essas promessas, elas apontam para o povo de Israel, para o povo judeu, não para a igreja. Existem aqueles que entendem que todas essas promessas se aplicariam à igreja como uma substituta de Israel, mas nós não temos esse respaldo nas Escrituras. As promessas para a igreja são para a igreja, as promessas para Israel são para o povo de Israel. Terceiro tópico, a vitória final do Messias. Primeiro item, vestes salpicadas. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, e no meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e manchou o traje todo. A porção final do capítulo 62 descreve uma cidade preparada para receber o seu rei, com arautos em seus postos e a promessa da vinda iminente do Salvador em seus corações. Porém, é curioso que as sentinelas não conseguem identificar a figura imponente que se apresenta. O texto fala uma pergunta: quem é este que está vindo no horizonte, com suas roupas salpicadas de vermelho, tingidas de vermelho? Até que este personagem se identifica.
A resposta desse que chega à cidade o identifica inequivocadamente como o Messias descrito nos capítulos anteriores, mediante dois aspectos. Quando, em primeiro lugar, esse personagem afirma: "Sou eu que falo", está apontando para aquele que está revestido do Espírito e da Palavra. Esse personagem exerceu o ministério da Palavra no dia da salvação de Sião e prometeu não se calar até promover justiça a esta cidade. Em segundo lugar, quando esse personagem se apresenta: "Sou eu, poderoso para salvar", esse que chega aponta para a salvação, da qual o Messias foi vestido pelo próprio Deus. Então este personagem poderoso para salvar é o próprio Messias, o Salvador, o que talvez explique a descrição majestosa de suas vestes pelo atalaia, pelo guarda, por aquele que está vendo esse personagem se aproximar. O Messias, que é este personagem, é visto como vindo da direção da região de Edom, que é um símbolo do antagonismo ao povo de Deus. Ou seja, ele está vindo da região dos inimigos. Ele está vindo não como um inimigo, mas como alguém que já executou vingança contra os inimigos do povo de Deus. As suas ações são descritas a partir de um curioso jogo de palavras, pois suas vestes estão vermelhas e a palavra Edom significa vermelho. Além disso, seu aspecto é similar ao de alguém que pisa as uvas no lagar, e Bosra, capital de Edom, significa vindima, o ato de pisar as uvas. O fato de executar a justiça divina sozinho, então, mostra que esse Messias é soberano e suficientemente poderoso para cumprir a vontade de Deus, uma visão bem condizente com o juízo futuro narrado em Apocalipse 19, versículos 13 a 21. Segundo item, o dia da vingança. Para que não reste mais nenhuma dúvida do que este personagem, este Messias que está vindo da região vermelha, com as suas vestes vermelhas, para que não reste nenhuma dúvida do que ele estava fazendo, aqui está no versículos 4 a 6. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Os primeiros versos do capítulo apresentam a justiça divina como uma ação planejada, não fruto de impulsos, mas de um propósito santo e restaurador. Deus não é um déspota sanguinário que busca saciar-se, mas um juiz justo, cuja vingança tem como objetivo a redenção dos santos e a erradicação do mal. Ou seja, este personagem ele está vindo de realizar a vingança. Ele não vem para realizar, ele já realizou. Então este Messias, este personagem que está vindo com as suas vestes tingidas de vermelho, como se estivesse pisado as uvas no lagar, ou seja, naquela época, para se fazer o vinho, se colocavam as uvas no lagar, um grande tanque de madeira ou pedra, e as pessoas ali pisavam até esmagar aquelas uvas e tirar o vinho. E com isso, evidentemente, as suas roupas ficavam tingidas do vermelho das uvas. Portanto, aqui esse personagem está vindo como se ele tivesse pisado as uvas no lagar. Só que essas uvas, elas representam os exércitos do mal, representam os homens ímpios, que são destruídos pela ação do Salvador, do Messias. A interrupção do poder do mal é indispensável para a libertação dos que estão presos em suas garras. Essa relação entre vingança e redenção é central à obra do Messias, também destacada em Isaías 61:2, onde o Messias anuncia o ano aceitável do Senhor, que representa o tempo da graça, e o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, a justiça, com o propósito de consolar os que choram. E aqui nós temos que fazer uma observação. Em Lucas capítulo 4, quando Jesus lê este versículo de Isaías, ele não cita a parte final. Ele não fala o dia da vingança do nosso Deus. Ele lê somente até aqui onde diz anunciar o ano aceitável do Senhor. Então a Bíblia diz que ele fecha o livro do profeta e todos estavam na expectativa. Por quê? Justamente porque ele não leu o final desse versículo. Talvez eles pensassem, ele não prestou atenção, ele esqueceu, mas não. Tudo estava como deveria ter sido. Ali Jesus estava anunciando o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça, o dia da vingança do nosso Deus. Isso ainda vai acontecer.
Isso vai ser no futuro. Então isso, ao mesmo tempo que é uma promessa para os justos, é Deus dizendo: não se preocupem, um dia eu vingarei tudo o que fizeram com vocês. Mas também é uma ameaça séria para todos os ímpios. Não se preocupem, o que é de vocês está guardado. No dia da vingança eu vingarei os meus escolhidos. A expressão aqui no versículo 4, em meu coração, evidencia que a vingança divina não é um ato intempestivo, mas a execução de um plano perfeito e soberano. Esse plano será plenamente cumprido pelo poder de Cristo, culminando no juízo final, conforme descrito em Apocalipse 19, versículos 15 a 21. Portanto, para aquelas pessoas que vivem por aí dizendo: Deus é bonzinho, Deus não se vinga, Deus não é sanguinário, não é como os deuses pagãos da antiguidade, Deus não vai castigar ninguém. Isso daí em Apocalipse 19 é só uma metáfora, é só uma linguagem poética, mas Deus não vai fazer isso mesmo literalmente. Para essas pessoas, nós só temos a dizer: a Bíblia revela que isso acontecerá, quer a gente queira ou não, quer a gente acredite ou não. Então chegará o dia da vingança. Um dia Deus vingará toda a injustiça e toda a maldade que já se cometeram neste mundo. E Ele sabe de todas as coisas boas e ruins que a humanidade fez. Terceiro item, a bondade do Messias, capítulo 63, versículos 7 a 19. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. O profeta interrompe sua narração e irrompe em ações de graças e oração, pedindo ao Senhor o cumprimento das promessas. Ele inicia com louvor, relembrando os atos bondosos que Deus realizara no passado, seguido de uma confissão sobre a natureza rebelde da nação. Então o que o profeta está declarando é que, embora o povo seja rebelde, mas Deus é fiel e cumpre com a parte dele nas suas promessas. Por muito tempo, os judeus resistiram ao Espírito Santo, desprezando e perseguindo profetas, até rejeitarem e crucificarem o próprio Messias prometido. Assim, a presença divina, por meio de arrependimento e confissão, asseguraria a paz plena da eterna Sião, que nunca seria destruída. Tudo muda quando o povo de Deus reconhece sua ingratidão, confessa seu estado espiritual decadente e se arrepende de ter ofendido ao Criador. Deus responde às súplicas com ação libertadora. E é o que acontecerá no fim dos tempos, quando Cristo Jesus em pessoa voltar para reinar neste mundo com poder e grande glória. Israel se converterá verdadeiramente a Ele e será um povo muito mais abençoado do que hoje. Concluímos com nossa aplicação pessoal. A grandeza do Messias nos confere plena certeza de que os intentos do Senhor serão cumpridos. Portanto, sirvamos a Deus com diligência e temor, pois muito em breve chegará o dia da vingança do Senhor. Que lição abençoada! Com isso, chegamos ao final do nosso estudo número 12 do Programa de Educação Cristã Continuada neste primeiro trimestre do ano de 2025. E na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E
e até domingo que vem. E até domingo que vem.